maioria dos versos favoritos dos trinitarianos explicados biblicamente. 16ª parte. Apocalipse, capítulo 22, verso 6. Jesus é o Deus dos espíritos dos profetas? Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse, capítulo 22, verso 6. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 1, Jesus é identificado como aquele que enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apesar dos trinitarianos chamarem Jesus de Deus Filho, abre parênteses, expressão que não existe na Bíblia, fecha parênteses, Jesus fala que o Pai é o seu Deus, e a Bíblia mostra claramente que Jesus é Filho de Deus e que Deus, o seu Pai, o Eterno, é o Deus de Jesus. É a Bíblia, mais uma vez, deixando bem clara essa hierarquia celestial. Não se pode ter igualdade de posto com Deus. Seu Filho era subordinado a Ele, o obedecia em tudo. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus, capítulo 27, verso 46. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios, capítulo 1, verso 17. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Hebreus, capítulo 12, verso 9. Jesus recebeu tudo de seu Deus, o Pai. Lucas, capítulo 10, verso 22. Logo, a fonte do Espírito é o Pai. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 e 20. Segundo livro de Reis, capítulo 21, verso 10. Jeremias, capítulo 29, verso 15. Atos, capítulo 3, verso 21 e Atos, capítulo 15, verso 8. Veja abaixo, novamente, que Jesus é quem tem os 7 Espíritos de Deus. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse, capítulo 3, verso 1. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse, capítulo 5, verso 6. O profeta Isaías especifica os 7 Espíritos de Deus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, primeiro, o Espírito de sabedoria, segundo, e de entendimento, terceiro, o Espírito de conselho, quarto, e de fortaleza, quinto, o Espírito de conhecimento, sexto,
e de temor do Senhor. 7. Isaías, capítulo 11, verso 2. Lembre-se que Moisés foi colocado como Deus, abre parênteses, num sentido de representante, fecha parênteses, sobre Arão e sobre Faraó. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Êxodo, capítulo 4, verso 16. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Êxodo, capítulo 7, verso 1. Letras maiúsculas e minúsculas foram mantidas de acordo com o texto bíblico adotado, mas nos manuscritos não havia diferenciação entre letras maiúsculas ou minúsculas. Tudo era escrito de uma forma só. Lembre-se que o livro dos Salmos identifica pessoas como deuses. Eu disse: Vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Salmos, capítulo 82, versos 6 e 7. Lembre-se que Jesus repetiu Salmos, capítulo 82, verso 6, de acordo com João, capítulo 10, verso 34. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei. Eu disse: Sois deuses? João, capítulo 10, verso 34. Após a leitura dos textos acima, podemos observar como a palavra Deus é atribuída na Bíblia a outros seres que não são o Pai. Logo, quando Jesus é chamado de Deus em Apocalipse, capítulo 22, verso 6, não significa que ele é igual ao Pai. Assim, na realidade, o Deus ou a fonte dos espíritos dos profetas é o Pai.